Caros alunos da Análise Matemática 2 da Este Barreiro, faço votos que estejam bem. O meu nome é José Carvalho. Neste vídeo, vamos estudar as derivadas parciais de funções reais de variável em R2. O que vamos fazer é generalizar para funções com mais do que uma variável o que estudamos para funções reais de variável real. Para uma função real de variável real e para um ponto A interior ao domínio, definimos derivada de f no ponto A como sendo este quociente, o limite deste quociente, esta razão incremental. Incremental porque fazemos o incremento de h ao ponto A. Relembrem que o declive de uma reta é a tangente do ângulo que essa reta faz com a horizontal. Por isso, este f de a mais h menos f de a sobre h é o declive da reta que corta o gráfico da função nestes dois pontos, no ponto a f de a e no ponto a mais h, f de a mais h. Quando fazemos o limite com o h tender para zero, obtemos, para f' de a, para a derivada, o declive da reta tangente ao gráfico da função no ponto. Recordem também que a derivada num ponto é a taxa de variação instantânea da função nesse ponto. Temos agora uma função real de variável em R2, uma função que depende de duas variáveis, x e y, e um ponto AB interior ao domínio. Vamos querer estudar a taxa de variação da função face a pequenas variações do ponto AB. Vamos começar por fazê-lo segundo a reta y igual a b, em que o y permanece constante e igual a b, e o x vai variando. Vamos também fazê-lo segundo a reta x igual a a, em que o x permanece constante e igual a a, e o que varia é o valor de y. A derivada parcial em ordem a x, num ponto AB pertencente ao interior do domínio, é dado por este limite desta razão incremental. Agora, o incremento de h é feito apenas na variável x. Temos aqui a mais h e ali a. Se retirássemos aqui o b nos dois lados, o que teríamos era a definição da derivada de uma função real de variável real. Em termos de notação, temos estes dois d's estilizados e lê-se derivada de f em ordem a x no ponto AB. Como estamos a considerar que o y é mantido constante e igual a b, estamos segundo y igual a b, o meu gráfico vai ser esta linha a azul, que é o gráfico de uma função real de variável real, porque o meu f de x de b só depende do x, e a derivada parcial de f em ordem a x no ponto AB vai ser a derivada total desta função real de variável real neste ponto. Para a derivada parcial em ordem a y, a minha derivada parcial é o limite desta razão incremental, em que o incremento é só aplicado na segunda variável, só a b, só a parte y. Se eu retirasse o a, primeira componente destas duas parcelas, aquilo que teria era a derivada de uma função real de variável real. Lê-se derivada de f em ordem a y no ponto AB. Então, o valor de x é mantido constante e igual a a, e quando o x é igual a a, x constante, o gráfico da minha função vai ser esta linha, e tenho o gráfico de uma função real de variável real, que só depende de y, porque o valor de x é mantido constante e igual a a. Assim, a derivada de f em ordem a y no ponto AB vai ser a derivada total da função real de variável real, que depende apenas da variável y, que é este f de AY. De modo análogo ao que fazíamos para funções reais de variável real, podemos calcular a derivada parcial ou usando a definição ou utilizando as regras de derivação. Em termos de regras de derivação, quando queremos calcular a derivada parcial de f em ordem a x, podemos usar as regras de derivação em que consideramos que o valor de y é mantido constante. Portanto, fazemos a derivada desta função só em ordem a x, mantendo o y como constante.
Quando eu quero calcular a derivada da função em ordem a y, derivo-a em ordem a y usando ou tomando o x como constante. Consideremos um primeiro exemplo, um f de xy igual a y vezes e elevado a 2x mais y, e vamos calcular a derivada de f em ordem a x no ponto 1, 0. Escrevemos a definição, temos o ponto 1, 0 e aplicamos o incremento de h ao 1, ao valor de x, e temos este limite. Este é o limite de uma função que só depende de uma variável, que é o h, e que era o limite quando o h tende para 0. Calculamos o f de 1, 0, substituindo o x por 1 e o y por 0 nesta expressão. Neste caso, como o y é 0, o resultado é 0. Calculamos o f de 1 mais h0, f de 1 mais h0. Vamos à expressão inicial e substituímos o x por 1 mais h e o y por 0. E neste caso também dá 0. Normalmente não temos uma situação tão simples. Então, obtemos 0 menos 0 sobre h, que é 0. E quando calculamos o limite de 0, obtemos 0. Ainda para a mesma função, a derivada de f em ordem a y num ponto 1, 0 é dada por este limite, em que o incremento de h é feito na segunda variável, no y, 0 mais h, aqui. Temos que calcular o f de 1, 0 e o f de 1, 0 mais h, que é o f de 1h. O f de 1, 0 continua a ser 0. O f de 1h, neste caso, estamos a substituir o y por h e o x por 1, é h vezes e elevado a 2 mais h. Temos agora este limite, que é uma indeterminação de 0 sobre 0, que temos que simplificar, temos que levantar a indeterminação, e o resultado deu e ao quadrado. Vamos agora calcular a derivada parcial em ordem a x da mesma função, mas agora para um ponto genérico xy. O que fazemos é fazer o cálculo usando as regras de derivação, e como estamos a derivar esta função em ordem a x, tomamos o y como constante. Primeiro temos aqui um produto do y vezes o e elevado a 2x mais y, e usamos a regra de derivação do produto. A derivada da primeira, a derivada do y, vezes a segunda função, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda função. São as derivadas em ordem a x. Estamos a usar a regra de derivação do produto usual. A derivada parcial em ordem a x do y vai ser 0, porque se o y é tomado como constante, a derivada de uma constante é 0. Eu estou a derivar em ordem a x, o y é tomado como constante. Esta derivada é 0, esta parcela é igual a 0. Tenho agora que calcular a derivada em ordem a x do e elevado a 2x mais y. Usamos a regra de derivação da composta aplicada a e elevado a u. Vai ser a derivada do expoente, a derivada em ordem a x de 2x mais y, vezes o e elevado a 2x mais y. A derivada em ordem a x de 2x mais y vai ser 2, que é a derivada de 2x, estou a derivar em ordem a x, mais 0, porque se eu estou a derivar em ordem a x, o y é mantido como constante, a derivada de uma constante é 0. O resultado vai ser y vezes 2, vezes e elevado a 2x mais y, ou seja, 2y vezes e elevado a 2x mais y. Notem que, quando estamos a derivar em ordem a x, o y é mantido como constante, e é assim que eu aplico as regras de derivação. Vamos agora calcular a derivada da mesma função, mas agora em ordem a y e num ponto genérico xy. Está aqui a expressão inicial, a derivada em ordem a y da nossa função, y vezes e elevado a 2x mais y. Começamos por aplicar a regra de derivação do produto, derivada de y vezes a segunda função, mais o y vezes a derivada da segunda função. Agora, eu estou a derivar em ordem a y e é o x que eu considero como constante. Quando eu derivo o y em ordem a y, o resultado é 1. Quando eu derivo o e elevado a 2x mais y, tenho que usar outra vez a regra de derivação da composta aplicada
à exponencial. Fica a derivada em ordem a y de 2x mais y vezes o e elevado a 2x mais y. Agora, nesta derivada em ordem a y de 2x mais y, agora é o x que é considerado como constante. A derivada de uma constante é 0. Vai ficar 0 mais a derivada de y em ordem a y, que é 1. Esta derivada parcial também dá 1. E por isso o resultado vai ser e elevado a 2x mais y vezes 1 vezes e elevado a 2x mais y. Relembro mais uma vez, quando estou a derivar em ordem a y, trato o x como uma constante. Vamos ver agora o exemplo de uma função definida por ramos. Esta função é 0 na origem, é 0 quando o xy é igual a 0, 0, e fora da origem, para todos os pontos diferentes de 0, 0, temos esta expressão, xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Como exercício, podem verificar que esta função não é contínua na origem. Este é o exemplo de uma função que não é contínua na origem, mas tem derivadas parciais finitas na origem. Se quisermos agora calcular a derivada de f em ordem a x, num ponto genérico xy fora da origem, ou seja, um ponto xy diferente de 0, 0, a derivada parcial pode ser calculada usando as regras de derivação aplicadas à função xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o valor da função quando esta é diferente de 0, 0. Aplicamos a derivada do quociente, é a derivada do numerador, vezes o denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador, a dividir pelo denominador ao quadrado. A derivada em ordem a x de xy vai ser y. Notem que se o y é constante, imaginem que o y é 5, a derivada de x vezes 5 vai ser 5. Ou então pensem que o y é tomado como constante, o y está a multiplicar, pode sair para fora da derivada. E a derivada de x em ordem a x é 1, este resultado é y. Agora, a derivada em ordem a x de x ao quadrado mais y ao quadrado, a derivada da soma é a soma das derivadas, a derivada de x ao quadrado em ordem a x é 2x, a derivada de y ao quadrado em ordem a x é 0, porque o y ao quadrado é considerado como constante. Então, esta primeira derivada parcial é y, esta segunda derivada parcial é 2x, substituímos e agora simplificamos até obter este resultado final. Temos agora a função derivada parcial em ordem a x num ponto genérico. No ponto 0, 0, a derivada existe e é finita e é 0. Fora do 0, 0 acabamos de a calcular e temos a função derivada parcial em ordem a x. Podíamos ter feito o mesmo para a derivada parcial em ordem a y. E por agora é tudo. Faço votos que fiquem bem. Força, coragem e bom estudo. Até breve.